Isso é uma vergonha. Dei a mão para a pessoa. Eu fui condenado quase à fogueira por isso. Deu a mão. Estava apresentando o jornal, eu dei uma olhada, era um cenário pegando fogo. Eu não tinha o que fazer, eu estava amarrado na cadeira, fios, microfone. Lá na CNN, falaram que você dormiu ali no ar. O Supremo que apure, né? Eu acho mais incompetência. Na história do Caris houve um problema técnico. Que merda, 2 de cero, velho. Eu podia ter evitado. A gente vê o Boris, mas não imagina tudo que ele passou na infância. Você passou muitas dificuldades por conta de uma doença. Minha mãe chorava na minha frente quando eu contava. E eu também me sentia culpado por estar atingindo minha mãe. Eu sou o jornalista Boris Casoy e você está assistindo o Intervenção. Muita gente bacana, muita gente legal, bem-vindo ao meu canal, eu sou o Roger e este é o Intervenção. Está aqui na casa de um ícone da TV que marcou história, criando e estreando a profissão âncora na televisão brasileira. Boa noite. Essas são as manchetes do Telejornal Brasil. Inovou opinando nas notícias, que inclusive foi muito criticado na época por suas opiniões. Vários críticos achavam seus comentários um verdadeiro pecado. Mas tudo na época, né, gente? Para todos os privilégios do país, para os privilégios dos deputados, senadores, inclusive, não nas nossas costas. Nada mais, nada menos do que Boris Casoy. Pessoal, meus melhores cumprimentos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não tenho palavras para homenageá-lo. Você se tornou um grande ídolo. Roger, muito obrigado pela oportunidade de estar com seus espectadores. Muito obrigado, felicidade em recebê-lo aqui em casa. O seu programa não é uma vergonha, nem precisa ser passado agora. Mãos à obra. Você é dono dos bordões mais famosos da televisão, né? Isso é uma vergonha. Como é que surgiu esses bordões? Isso é uma vergonha. Surgiu naturalmente. Era uma cobertura que nós estávamos fazendo logo no começo do Telejornal Brasil, nos anos 80, quando nós começamos no SBT. Começa agora o Telejornal Brasil. Nós somos um pequeno jornal, um pigmeu perto do Jornal Nacional, mas mordeu os calcanhares do Jornal Nacional naquela época. Era novidade, tinha mais liberdade de crítica. A reportagem que a gente estava transmitindo, eu não tinha visto antes, era de um pronto-socorro no Recife. Pronto-socorro, os pronto-socorros não são muito diferentes em alguns locais hoje. Pessoas espalhadas pelo chão, poucos médicos, muita doença, pouco remédio e aquele caos. Aquilo foi me revoltando e eu lembrei de uma pequena emissora do meio oeste americano que, quando o presidente Kennedy foi assassinado, ela parou de transmitir e colocou um letreiro enorme dizendo shame, vergonha. E ficou 3 dias sem transmitir, sem som, com aquilo, vergonha. Eu sintonizava, estava lá. Vergonha, que era indignação. A câmera abriu para mim, isso é uma vergonha, 3 vezes. Quando
quando eu terminei o telejornal, uma figura lá me esperava na porta do estúdio e disse, olha, você toma cuidado, porque você estava em close, né, rosto na tela, e você invadiu a casa do telespectador. E ao dizer, isso é uma vergonha do jeito que você disse, com aquela indignação, você feriu o telespectador, você agrediu, foi uma agressão. E, putz, trepei a televisão do Silvio Santos. Aí eu... Seria uma vergonha. Pedi desculpa. Agora, quando nós chegamos no estúdio, o telefone estava espocando, eram os telespectadores dizendo, isso é uma vergonha. Era o grito que as pessoas tinham contido na garganta. Era um grito não moralista, mas de indignação, né? De não suportar aquilo que a gente estava assistindo, aquilo que a gente está vendo. E daí eu percebi o valor e comecei a usar. E até hoje, quando eu deixo de falar por muito tempo, as pessoas me cobram. O âncora americano praticamente não comenta. Eu comecei a comentar por coincidência. Eu vi necessidade de esclarecer, enfim, a cultura brasileira é diferente da cultura americana, então precisava explicar alguma coisa a mais. E aí nasceram os comentários e as pessoas diziam, não pode comentar, porque a Globo ninguém comentava nada, era só lido. E eu passei a comentar. Hoje a gente vê âncoras e jornalistas, né, que brincam apresentando um telejornal, aquela coisa mais solta, mais descontraída, mas o Boris já fazia isso na época, foi pioneiro dessa forma. Roger, eu me lembro de uma coisa quando eu vejo telejornais hoje. Entrevistei uma pessoa e quando eu terminei o telejornal, eu dei a mão para a pessoa. Eu fui condenado quase à fogueira por isso. Deu a mão. O âncora tinha que ficar imóvel. Muita coisa. Eu perguntava, vem cá, mas por que é assim? Por que não pode dar a mão? As pessoas não sabiam. Porque era uma imitação dos jornais americanos. Primeiro, ele mudou a cara do telejornalismo brasileiro. Aconteceu muitas coisas inusitadas com o Boris, mas uma, eu quero aproveitar, divide tela aí, gente, porque olha só essa cena, porque quando eu assisti, já fiquei preocupado. Agora imagina quem estava vendo ao vivo acontecendo aquilo, que foi no Jornal da Record. Temos um pequeno incêndio aqui no estúdio, uma fumacinha saindo. Pegando fogo atrás de você, Boris, e você ali tranquilo. Mas nós vamos resolver isso rapidamente. Dá pra ver a fumaça daí? Todos zen. Parecia que eu estava zen. Claro que eu não estava zen. Deu a impressão. Era o seguinte, eu estava apresentando o jornal e normalmente, de repente, eu ouço um barulhinho atrás de mim, um clac, clac. Uma coisa assim, madeira pegando fogo. Eu dei uma olhada, era um cenário pegando fogo. E começo de um incêndio, que podia ter sido mais grave. Curto-circuito. E aí eu não tinha o que fazer, eu estava amarrado na cadeira, fios, microfone, tudo isso. E aí eu me controlei, disse, olha, vamos esperar uma coisa assim, vamos dominar o incêndio aqui, está pegando fogo, olha aí, mostrei. Daqui a pouco nós voltamos e sorri, mas era um sorriso nervoso. Claro que eu me assustei muito. E as pessoas correram, apagaram o incêndio, houve um intervalo comercial e no tempo do intervalo comercial, 3, 4 minutos, nós voltamos com a transmissão do jornal e tal, mas claro que foi assustador. Veja a seguir, consumidores do shopping centers compram produtos mais baratos. E uma nova mega fusão cria uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo. A Record foi do fogo e no SBT da água, porque o SBT inundava frequentemente. A ordem era recuperar o quanto antes o estúdio e a redação para colocar os jornais no ar, o que foi impossível de ser feito ontem. E nós continuávamos com o jornal. Um dia
eu resolvi mostrar a água. Então tinha aí uma lâmina de uns 30 centímetros de água, e nós mostramos os pés dos câmeras mergulhados na água e tal. Lá era o estúdio, o antigo estúdio do SBT na Vila Guilherme. Era frequente, as enchentes lá eram frequentes. A gente saía de barco, já tinha um barco lá de reserva. Boa noite. A Record rompeu o contrato. 11 meses antes do contrato terminar, fiquei um tempo desempregado, depois fui convidado pela Band para fazer o Jornal da Noite. Veja os fatos que são notícia no Brasil e no mundo, agora no Jornal da Noite. A história dos garis foi o seguinte: eram 31 de dezembro, eu estava substituindo o Boechat, que estava de folga, eu fazia o jornal da Band, não era o meu jornal, e houve um problema técnico. Que merda, 2 bicheiros, velho. Desejando felicidade do alto da sua vassoura. Já me deram 1000 explicações. O estúdio estava desligado. Quando tem intervalo comercial, não são as câmeras, o estúdio fica desligado. Então aconteceu o impossível, um dos microfones ligou por uma confusão que houve, enfim, não vou entrar na parte técnica, e vazou uma brincadeira minha que soou como um deboche sobre os garis. E isso me prejudicou muito. Houve uma forte reclamação. Eu pedi desculpas no dia seguinte. Foi uma brincadeira sem graça, cara. Teoricamente, os garis se ofenderam, e outros garis que não tinham nada com isso também se ofenderam. Por uma boa grana, quem não se ofende. Eu tive, ao mesmo tempo, 38 processos criminais. Deus do céu! É muita coisa. É muito. A direção da Band, Johnny Saad, diretor de jornalismo Mitre, me apoiaram muito. Inclusive me deram assistência jurídica e tudo. Um caso superado, uma lição. Uma lição, mas a minha cabeça não... Eu me chateei, claro que eu me chateei. Um incidente desse, eu podia ter evitado. Não dá pra ter falado. Mas aconteceu e pronto. Esse povo é fofoqueiro, Boris. Esse povo é fofoqueiro. Lá na CNN, falaram que você dormiu ali no ar. O Supremo que apure, né? Bom dia, Stephanie, Colombo, Boris, bom dia a todos. Mentira. O que aconteceu foi aqui. Como essa luz é muito forte, aí eu, ouvindo, peguei e fechei os olhos. Essa luz era um programa de horas, 2h10. Alguém estava falando e eu continuei ouvindo, fone de ouvido. Sabia que a câmera não estava me focalizando. Fechei os olhos para descansar a vista. Alguém inadvertidamente ligou a câmera aí, pode ter sido de propósito, mas eu não acredito. Eu acho mais incompetência. Alguém vendeu para as pessoas que eu estava dormindo. Eu não estava dormindo nada aí. E que parecia um desrespeito à pessoa que estava falando, uma falta de atenção. Imagine se eu estava dormindo. Mas pareceu, se você olhar, alguém de fechados assim, fala que está dormindo, acredite se quiser. Estava muito bem acordado. Agora, uma coisa eu tenho provas. Vou colocar aqui no ar, pode? Não pode. Boris é um ser humano, espirra. Espirrei. É humano. Eu tenho uma rinite. Hoje, por exemplo, espirrei durante o jornal todo. Eu brinco, ainda sou um ser humano, embora muita gente não acredite. Sim, desculpe, espirrei. Sou um ser humano ainda. Mas eu tô com essa rinite que não para. E é impressionante, porque quando eu começo a espirrar,
aí receitas chovem na internet. Olha, o senhor engole um sapo, não sei de que cor, põe um alfinete no nariz, põe uma agulha de tricô na testa. Aí aparecem várias receitas, olha. Deixa eu ver. Eu ia falar que é a esposa do Boris, mas você não é casado, né, Boris? Não, ainda não. Nunca foi, né? Não, eu não encontrei ainda a minha... Uma vez eu disse que eu não encontrei ainda a minha princesa e um humorista, até meu amigo, não perdeu a chance. Disse, eu acho que a princesa dele é a princesa Isabel. Poxa, muito amigo. Eu olho o cara... Princesa dele é a princesa Isabel. Coitada da princesa Isabel. Ô Boris, mas você, então, no seu dia a dia, você se considera aquele cara chato, assim, que pra mulher, assim, agradar, ficar um bom tempo da vida, encontra dificuldades, ou não tem nada a ver com isso que eu tô falando? Não, eu não me considero chato. Então, quando você me diz tudo isso, eu vejo um Boris tranquilão, que qualquer mulher gostaria de ter na vida. O que você escolhe muito? Eu acho que sim. Eu acho que eu perdi a chance. Não sei. Eu ainda tenho só 82 anos, pode acontecer. Quantos anos mais eu posso viver? 30, 40? Então ainda pode acontecer. Você entendeu? Imagina só, a gente vê nessa história, são o que, 65 anos de carreira? Mais ou menos, é isso. A gente vê o Boris, né, de uma carreira consolidada aí, mas não imagina tudo que ele passou na infância. 1 ano de idade, aos 9, você passou muitas dificuldades por conta de uma doença. Eu fui vítima da poliomielite, coisa muito grave, quando não mata, alérgico. Vacine as suas crianças, porque naquela época não tinha vacina. Foi muito grave na minha família, porque a minha irmã gêmea, eu tenho uma irmã gêmea comigo, pegou também. Nós dois fomos vítimas da polio. A polio machuca a pessoa, machuca a alma da pessoa, né? E também machuca a família, quer dizer, o entorno. É uma tragédia. Com 1 ano, poucos dias depois do nosso aniversário, tive a polio. A polio vinha com uma pequena febre, as crianças não foram separadas. Um dia minha irmã acordou paralisada, separaram imediatamente, mas 5 dias depois eu fui acometido. Então, a minha infância foi muito... Eu praticamente não andei. Eu andava, a minha perna direita foi vítima, né? E eu usava uma espécie de um aparelho. Era uma bota no pé, claro, e 2, dá para mostrar, 2 ferros que subiam assim. 2 ferros que funcionavam como apoio, seguravam a perna esticada. Eu não conseguia fazer esse movimento de dobrar a perna e tudo. Então, ficava esticado e eu andava, conseguia movimentar com a ajuda da mão aquela perna e tudo. Então, praticamente não andava. As outras crianças, eu era vítima de todo tipo de bullying, né? Aí, quando eu contava para minha mãe chorava na minha frente quando eu contava. Eu também me sentia culpado por estar atingindo minha mãe. Quer dizer, era uma infância conturbada. Eu fui operado aos 9 anos nos Estados Unidos, eu e a minha irmã. Voltei já com movimentos. Eu recuperei todos os movimentos, embora mais débeis, mais fracos. Eu tenho todos os movimentos na perna. A perna é mais magra que a outra. Existe uma diferença. Até um bispo da Record um dia me disse, olha, estava sozinho com ele, me disse,
Você quer eu faço uma oração, você vai ficar com as duas pernas e vai falar, pelo amor de Deus, bispo, o senhor vai estragar a outra também. Virei uma criança problema, porque eu quis fazer tudo que eu não tinha feito e me apaixonei por esporte. E aí comecei a andar de bicicleta, ganhei uma bicicleta, que era uma bicicleta que o meu irmão mais velho tinha desprezado, meu pai... Peraí, inclusive eu soube que a bicicleta já era um sonho antes da operação. Claro, andar de bicicleta, que era impossível para mim. Futuro tá na internet agora com o Jornal do Boris. Onde Boris Casoy quer chegar? Imagino que com tropeços e com imperfeições que são do ser humano, eu cumpri a minha missão na Terra. Os meus grandes sonhos e objetivos eu realizei e eu digo para mim mesmo, olha, eu estou realizado, consigo sobreviver, mesmo desempregado, e digo para mim mesmo, Boris, você ainda tem muita lenha para queimar. Se passar um cavalo encilhado, eu monto. Quer voltar pra TV? Se aparecer, eu volto. Se tiver alguém com disposição de contratar um ancião de 82 anos, eu tô aí, não fujo. Eu sei que a realidade, né, a pessoa tem medo de idoso. Por quê? Porque idoso fica doente, idoso morre mais rápido, idoso é chato. Então tem um monte de coisas que você prefere ter uma pessoa mais jovem, claro. Idoso é um pouco colocado para escanteio, mas se aparecer, como diz o caipira, eu amonto, sem problema nenhum. Gente, chegamos ao fim da intervenção. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dá aquele like que ajuda muito. Até o próximo intervenção. Tchau. Intervenção.